Doutor Rodrigo, é importante falar também para as pessoas que estão nos assistindo a respeito das drogas que controlam, né, os imunossupressores que controlam a rejeição. No começo conforme eu disse, no começo da era dos transplantes, nos anos 60, a gente tinha muito desse problema, né? Tanto é que o João Boiadeiro viveu por 13 dias somente, e o que se conhecia eram corticóides e algumas drogas que na verdade, não atendiam a contento esse problema da rejeição. Isso evoluiu bastante. No final dos anos 70 surgiu a ciclosporina e tantas outras drogas que evoluíram. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas drogas, quer dizer, como é que funciona para quem não é médico, o que é a rejeição, por que acontece essa rejeição e como que a gente pode contornar isso. Então, em relação a todos os transplantes, né, rim, fígado e o próprio coração, eu vou tirar o coração de uma pessoa e colocar em outra, e eu tenho uma resposta imunológica contra esse tecido que é diferente da própria pessoa. O organismo reconhece isso, e sem dúvida, a mudança da história natural veio muito desse entendimento. Então, nos anos 60, os resultados foram muito interessantes no primeiro momento, mas, infelizmente, a evolução não era tão boa assim, muito por conta do risco de rejeição. E no final dos anos 70, com o surgimento de uma droga chamada ciclosporina, houve, então, uma mudança muito intensa no resultado do transplante, em que eu tinha uma mortalidade acima de 50% em um ano, passou a ter uma sobrevida acima de 50% em um ano. E isso permitiu, de uma forma muito interessante, a evolução e os resultados evoluindo de uma forma muito expressiva. E surgiram outras drogas, né, e hoje em dia a gente tem um arsenal além da ciclosporina. Então, os pacientes que transplantam órgãos sólidos, habitualmente, nesse primeiro momento, eles recebem uma carga bem intensa de imunossupressão e vai envolver principalmente corticosteroide, a ciclosporina ou tacrolimus, que são os inibidores de calcineurina, e os antiproliferativos, a azatioprina ou micofenolato. Então, esse tratamento, ele envolve basicamente essa tríade e, obviamente, dependendo de cada paciente, eu vou ser um pouquinho mais intenso ou menos intenso nesse contexto, mas, basicamente, ele vai ficar com essas 3 classes de droga o resto da vida, que permite que eu evite a rejeição. E eu vou ter que controlar, obviamente, diminuindo a imunidade, eu aumento o risco infeccioso, mas a gente vai seguindo o paciente e fazendo esses ajustes para que ele tenha a menor toxicidade possível e o maior benefício e longevidade do enxerto e da própria vida, né? Então, a imunossupressão é fundamental para que eu consiga manter esse órgão estranho funcionando adequadamente e fazendo que o paciente viva bem, melhor e por mais tempo. Me diga uma coisa, Sandrigo, me fala um pouquinho sobre os órgãos que hoje a gente consegue. O que a ciência médica. Nós temos, é um tempo relativamente curto, né? Os transplantes começaram em 63, quase 60 anos. E a evolução foi assim enorme, né? O sonho do renascimento, do novo ciclo, conforme eu disse no começo, né? Ele vem cada vez sendo aprimorado com a ciência e enfim, com todas as técnicas que surgiram. E hoje nós temos uma gama enorme de órgãos. Dá uma explicada, assim, se conseguir elencar para as pessoas que estão nos assistindo, para poder entender o que é possível nos dias de hoje. Então, a gente tem uma série de órgãos em potencial que podem ser transplantados, né? Então, os clássicos aí que a gente tem de uma forma bem habitual, né? Os pulmões, o coração, os rins, o fígado, que esses são os órgãos sólidos principais aí que a gente... E o pâncreas também em associação. A gente tem doação de córnea, doação de ossos, de pele, tem doação de válvulas cardíacas e, de uma maneira geral, eu tenho toda essa potencialidade dos pacientes doadores para poder permitir e levar uma esperança de vida para esses pacientes que estão aguardando, em especial, esses órgãos que a gente acabou de falar. Eu tenho históricos aí e estudos da possibilidade de transplantes, inclusive
de membro, de Isso que eu ia perguntar. face, que são coisas mais complexas e que têm evoluído, né? E pela complexidade toda, inclusive da escassez de doadores, que a gente pode discutir um pouquinho, a gente tem tentado avançar em outras estratégias de suporte a esse paciente mais grave, né? E acho que o xenotransplante, que tem sido discutido, e os resultados mais recentes, bastante interessantes, também abrem um caminho bastante auspicioso no sentido de permitir que a gente tenha órgãos independente da questão da doação, né? Isso é uma outra coisa que tem ganhado bastante espaço e a ciência está evoluindo e provavelmente no futuro breve isso vai passar a ser uma realidade como os transplantes hoje são uma realidade. Sem dúvida. Hoje nós temos aí uma evolução tão grande, mas agora eu vou te fazer uma pergunta bizarra. Logicamente, pesquisando sobre transplantes, eu me deparei com alguns médicos, cientistas que estão pensando em fazer o transplante de cabeça. Olha só que coisa maluca isso. O que você acha disso? Acho que uma fronteira bem complexa, né? O cérebro talvez seja o mais difícil porque as conexões elas são muito complexas, né? Mas eu acho que a ciência ela está aí para tentar quebrar barreiras, né? E acho que devagar a gente vai conseguindo ter evoluções. Né? Em um período aí de 50, 60 anos, a gente tem os transplantes de uma forma muito clara, muito objetiva, trazendo vida e sobrevida e qualidade de vida para os pacientes e um sonho que foi aí nos anos 50 e 60, hoje, sem dúvida, é uma realidade num curto espaço de tempo. Então, acho que a ciência está aí para buscar e quebrar barreiras e não tenho dúvida que a gente vai evoluir. Talvez essa seja uma das esferas mais complexas, que é o cérebro, pelos neurônios e tudo mais, e suas conexões, mas acho que a gente tem que lutar por isso e buscar, e a ciência está aí para isso mesmo. Principalmente pessoas que têm aquelas doenças degenerativas, né, em que você tem a cabeça e o cérebro funcionantes, mas todo o resto do corpo com atrofia, com degenerações, e que obviamente seria uma perspectiva para essa pessoa de uma nova vida, né? Se você quer assistir a entrevista completa desses cortes, você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Vai lá, clica e você vai ver a entrevista completa.